O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Vamos sentar, meus irmãos. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, esta Semana Santa, para nós cristãos, católicos, a semana mais importante do ano, onde nós somos, de um modo muito particular, chamados a mergulhar nos mistérios que são centrais e fundamentais da nossa fé, a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Sua paixão. Nós encontramos nesta semana, nos encontramos com a figura de Jesus que se comove, de Jesus que padece, de Jesus que se angustia, de Jesus que experiencia na sua carne todo sofrimento, toda dor, mas experimenta também essa experiência de sofrimento e de dor no seu coração. Ontem, no Evangelho de ontem, diz que, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido. Comovido. Hoje, novamente, nós vemos isto, Jesus sentado à mesa. Ontem a narrativa era de João, hoje de Mateus. E Jesus comovido e dizendo: um de vós vai me trair.
em verdade vos digo, um de vós me entregará. Nessa semana, nós contemplamos então Jesus que se comove, Jesus que sente a paixão como sentimento do coração, paixão com sofrimento, sofrimento. Esta semana, meus irmãos, nos coloca diante da realidade da crueldade humana, Quando nós olhamos para o crucificado, a imagem de Jesus crucificado, a imagem dele na cruz, e tudo o que lhe fizeram, Jesus que passou por este mundo fazendo tão somente o bem, Jesus, o inocente, crucificado, e por mais que sejam piedosas as nossas imagens sagradas, para relembrar esse fato da morte de Jesus na cruz, meus irmãos, por mais que pintores tentem, escultores tentem, assim, expor a paixão de Cristo, sua morte de cruz, é algo tremendamente cruel, a crueldade a que Jesus foi submetido. E nós cantávamos ainda há pouco, e tudo isso para que a morte e todo tipo de morte, toda forma de morte que é sempre tão doída, seja vencida, fosse vencida, e não tenha a última palavra. Essa semana, queridos, nos mostra o que há de melhor e o que há de pior. O que há de melhor no coração daqueles que verdadeiramente seguiram Jesus até o fim, e também o que há de pior no coração daqueles que, como Judas, vão trair. Os movimentos desta Semana Santa são muito comoventes. Na Segunda-feira Santa, se você vem acompanhando a liturgia, nós vimos Jesus vai a Betânia, que ficava uma cidade pertinho, um vilarejo perto de Jerusalém. Lá em Betânia, Jesus tinha 3 amigos, irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Lázaro que Jesus ressuscitara. Marta e Maria. E nós vimos o gesto que fez Maria. Maria, ela, enquanto Jesus estava à mesa, ela pegou de um frasco com um perfume de nardo caríssimo, que valiam 300 moedas de prata. Nardo, um perfume caro. E ela derrama sobre os pés de Jesus, unge os pés de Jesus, unge Jesus vivo, seus pés. Um gesto de ternura, um gesto de afeto, um gesto de adoração, de reverência profunda, de um amor tão grande, de um amor que não mede, de um amor que não calcula, mas de um amor que se derrama, de um amor que é generoso. Ela dá do seu melhor. Esta mesma Maria ouviu de Jesus
em uma outra página, no outro momento, num dia em que Jesus também tinha ido na casa deles, e Marta estava muito agitada com os afazeres de casa. Marta, sua irmã, trabalhando, limpando, arrumando as coisas, e Maria estava aos pés de Jesus. Personalidades diferentes, mas Maria estava aos pés de Jesus, escutando Jesus, e Marta vem e diz: Jesus, eu preciso que Maria me ajude, diga para ela que ela não me deixe sozinha no serviço. Ela está aí te ouvindo. Jesus disse: Marta, Marta, tu te preocupas com tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte. Ela recebeu de Jesus esse elogio. Ela escolheu a melhor parte. E faltando 6 dias para a Páscoa, faltando 6 dias, Jesus vai na casa de Maria e ela dá do seu melhor. Jesus disse, ela escolheu a melhor parte e ela vai dar do seu melhor. E observando Maria estava Judas. Judas estava observando. E observa aquele gesto. E o coração de Judas já estava, meus queridos, se afastando do coração de Jesus. Se afastando da mente de Jesus. A mentalidade de Judas, as atitudes de Judas, já indicavam que ele começava a ser do contra. Contrariedade. Porque ele vai logo dizer, por que ela gastou esse dinheiro todo com esse perfume caro, que valem, ele que calculou, inclusive, ele que diz, esse perfume que vale 300 moedas de prata, antes ela doasse isso para os pobres. João, que é o evangelista que escreve sobre a unção de Betânia, João vai dizer, meio que ingenuamente, que ele teria dito isso porque ele guardava a bolsa, era o responsável pela bolsa, e ele roubava daquela bolsa. Então vejam, o coração corrompido, as atitudes corrompidas já de Judas. O demônio encontrou brecha no coração de Judas. E Judas abriu estas brechas. Sua mente corrompida, suas palavras corrompidas, suas atitudes corrompidas, abrem a brecha para que o maligno entre. E diz a palavra, e aí no evangelho de ontem, diz que estando à mesa, Jesus comovido, disse que um ia trair. Hoje novamente nós vemos isto. E Jesus disse, um vai me trair, e quem vai me trair é o que molha o pão no molho. João estava na mesa, sentado ao lado de Jesus. João encostou a cabeça junto ao coração de Jesus e sentiu o quanto Jesus angustiado estava. E diz o evangelista que então Judas se levantou, saiu da mesa, e esse levantar-se da mesa, esse sair depressa, revelava que ele estava rompendo com Jesus, quebrando a comunhão com Jesus. Estava rompendo, quebrando a comunhão com Jesus. Sai e vai fazer o quê? Vai procurar aqueles que eram contra Jesus. Vai procurar os fariseus, os doutores da lei, vai procurar os sumos sacerdotes,
vai procurar os que eram contra Jesus. E vai procurá-los para quê? Para entregar Jesus. E encontrava Judas. Aí o evangelho de hoje começa dizendo que Judas, um dos 12, foi ter com os sumos sacerdotes e pergunta: o que me dareis se vos entregar Jesus? Judas, corrompido, abrindo as brechas para o demônio, ele pensa em si: o que me dareis? O que eu vou ganhar? Corrompido. O Evangelho de São João de ontem falava 2 vezes da bolsa. A mente de Judas estava corrompido com a bolsa, com o que ele iria ganhar, ter, obter. E ele se levantava e se levantou da mesa contrariado, como quem diz: não quero mais saber de ti. E se afasta. E vejam a diferença. João, o mais jovem, coloca a cabeça junto ao coração de Jesus. Judas se levanta da mesa, sai irado. E ele vai perguntar ao sumo sacerdote: o que me dareis se eu vos entregar Jesus? E os sumos sacerdotes disseram o quê? Quanto que os sumos sacerdotes ofereceram a Judas? Quantas? Quanto? 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Nós vemos aqui, meus queridos, o melhor e o pior. Maria, ela deu do melhor, 300 moedas de prata para comprar um perfume para ungir os pés de Jesus, já profetizando a hora que chegava de sua partida para o Pai. 300 moedas. João recosta sua cabeça junto ao coração, ao peito de Jesus. Judas, ele fica indignado que Maria tenha comprado aquele perfume por 300 moedas de prata. Vejam o quanto valia Jesus para Judas. O quanto valia Jesus para Judas. E é por isso que Jesus, meus irmãos, e tem esses mistérios, foi Jesus quem escolheu Judas para ser um dos 12 discípulos. E aí nós ficamos nos questionando. Judas viu os mesmos milagres que os outros viram. Judas ouviu o sermão do monte das bem-aventuranças. Judas viu a compaixão de Jesus para com os mais pobres. Judas viu Jesus realizando a cura do cego, do paralítico. Judas viu e acompanhou Jesus se compadecendo da pecadora que ia ser apedrejada. Mas há um mistério, queridos. Ele foi se afastando, sua mente, depois seu coração. Depois ele sai da mesa da comunhão, sai da mesa da intimidade, da proximidade. E quando ele sai da mesa, quando ele sai e deixa o grupo, e deixa a comunidade dos 12, e quando ele rompe, ele abre a brecha, porque disse a palavra que depois que ele comeu daquele pão e se levantou da mesa,
o demônio entrou em Judas. E o quanto vale então Jesus para ele? Ele se satisfaz com 30 moedas de prata. Eis aqui o movimento do melhor e do pior. Meus queridos, a cada Páscoa estamos nos tornando melhores ou percebemos que há muito em nós ainda de pior? Qual o valor que damos? Qual o valor que damos a Jesus, a Deus? Qual o valor que damos a tudo aquilo que tem a ver com Deus, com Jesus? Qual o valor que damos à fraternidade, à solidariedade? Qual o valor que damos ao sentar-se à mesa? Qual o valor que damos aos gestos de ternura? Qual o valor que damos àquilo que não basta ter numa bolsa, guardar numa bolsa, naquilo, meus irmãos, que se corrompe? Muitas vezes supervalorizamos as bolsas da nossa vida, as bolsas que queremos que estejam cheias. Supervalorizamos aquilo que podemos comprar. Outras vezes nos corrompemos por causa destas bolsas. Outras vezes nos decepcionamos, porque Judas se decepcionou com Jesus, porque ele esperava que Jesus fosse um Messias diferente. Ele certamente ficou tremendamente decepcionado quando vê Jesus entrando em Jerusalém montado num jumento. Esperava ele fosse Jesus um líder, fosse Jesus um guerreiro, que entrasse pela porta principal de Jerusalém, mas Jesus entra pela porta das ovelhas, não entra pela porta dourada. Os judeus esperavam o Messias triunfal, e Jesus entra montado num jumento, pela porta de serviço, pela porta que se levavam as ovelhas para serem oferecidas em sacrifício. Judas, aquilo tudo não foi absorvido, entendido, compreendido, e ele se decepciona. A sua mentalidade, não houve verdadeira conversão, metanoia, mudança de mentalidade. Judas ainda estava ele era, meus irmãos, do partido dos zelotes, e os zelotes eram dados à guerrilha, à violência, queriam tomar o poder, queriam expulsar os romanos da Palestina, lutavam. E por isso, o jeito de ser de Jesus não estava mais condizente com o que esperava Judas. Jesus decepcionou Judas, sua mentalidade, seu coração, e ele escolhe entre a bolsa e Jesus. Ele escolhe a bolsa que ele tomava conta. Ele escolhe 30 moedas de prata. Justo ele que tinha condenado Maria por ter gasto 300 moedas de prata. E aqui a questão não está na quantia, mas está no melhor ou no pior. Nesta semana, vamos dar a Deus o do nosso melhor. Mas não só nesta semana, não só com gestos devocionais, com gestos de piedade popular,
com cânticos ou apenas com a liturgia, mas na vida, nas outras semanas do ano, que a Semana Santa nos faça renovar o propósito de sermos melhores, de escolher a melhor parte para dar do melhor de nossas vidas. E esse dar do melhor das nossas vidas significa ser melhor para os outros, ser melhor no louvor a Deus, no serviço ao próximo, no amor a Deus e em favor dos irmãos, ser melhor. Quando nós ficamos, meus irmãos, contristados, quando ficamos também nós desconcertados, porque diz o Evangelho que os discípulos, quando Jesus disse, um de vós me entregará, ficaram desconcertados. Quando nós, meus queridos, ficamos perplexos diante de situações como as que vivemos no dia de hoje, noticiadas e muitas vezes até instrumentalizadas por um lado, por outro, e aí todo mundo se move, todo mundo se agita, todo mundo se apavora, todo mundo fica, sim, e realmente é terrível, um terror. Mas é porque, meus irmãos, devemos buscar as causas mais profundas. Sim, ainda há no mundo aqueles que fazem a opção pelo pior, e dão do seu pior, e fazem o pior, fazem a opção pela crueldade, pela impiedade, afastando a mente, buscando o que transtorna a mente. E nós precisamos, meus queridos, estar muito atentos ao que tem transtornado a mente, ao que transtorna a mente humana, de tal maneira que dá brechas para que o maligno comece a agir na mente, maquinando, planejando coisas cruéis e terríveis, como o homem é capaz, como a mulher, isso em todo tempo, em toda a história, homens e mulheres que, afastando-se do melhor que é a vida, do melhor que é o bem, do melhor que é a fraternidade, do melhor que é o aroma da vida, o perfume da vida, o aroma de ressurreição. Quanta gente vai preferir o pior que fede, o pior que sangra, o pior que mata, o pior que corrompe, o pior que destrói, o pior que explode, o pior que é sempre terrível. Por que há o terror? Porque há pessoas que escolhem o pior, ou se deixam levar pelo pior, ou muitas vezes nem percebem que o maligno que jaz no mundo continua seduzindo de formas muito, muito sutis. E nós precisamos estar atentos. E por isso estar aqui reunidos nessa noite de quarta-feira santa, ouvir uma reflexão, ouvir uma pregação da palavra de Deus, ouvir, orar, abrir o coração, abrir os ouvidos, ler, empenhar-se em causas nobres, justas, empenhar-se em favor da vida. Tudo isso vai transformando a nossa mente, vai blindando nossa mente, blindando nosso coração, vai fechando a mente e o coração às astúcias do demônio que quer encontrar brechas para nos tornar piores, para que demos do nosso pior. Amém, queridos? Então, peçamos ao Senhor essa blindagem espiritual. Caso contrário, queridos, não será. Pode criar 1001 planos de ação para resolver, pelo susto de um momento, uma situação.
Que Deus nos ajude e que nós, nesta semana maior, ela é chamada assim, Semana Santa, a semana maior, em que somos chamados a dar a Deus do nosso melhor e a experimentar dele também o melhor, porque só Ele tem o poder de transformar o pior, e Ele experimentou o pior na sua carne, a morte cruel de cruz, vencendo, ressuscitando, e nós continuamos proclamando que mesmo que o diabo, como grande perdedor, continue como perdedor, querendo trazer para si os perdedores, o Senhor venceu, e quem está em Cristo é mais que vencedor, e celebrará sempre a ressurreição em Cristo, e há de sempre proclamar a vitória de Cristo, a vitória do bem. Eu não vi, mas ouvi 2 testemunhos de 2 irmãos que me falaram de que um dos pais da criança, de uma das crianças, teria, ao ser inquirido sobre o acontecimento, dito: eu sou cristão. Eu sou cristão. Porque nessa hora também, meus queridos, o demônio também, ele aproveita do pior para fazer com que de dentro de nós, da nossa boca e da nossa mente saia o pior. Eu sou cristão, eu rezo, eu vou orar por este que matou o meu filho. Há muitos por aí, muitos, e um primeiro sentimento nosso é: mate também, dilacere também, morra, monstro, sim, tudo isso. E eu não vou lhes dizer que tudo isso não passe pela nossa cabeça. Passou pela minha, passa pela sua cabeça também. Vem naquele momento isso, e nós queremos logo, com um espírito justiceiro, vingativo, e tudo isso, queremos, com sangue nos olhos, já resolver a questão, imaginando que a questão resolvida será com o esquartejamento do criminoso. Isto é algo, infelizmente, da nossa natureza pecaminosa. Mas lembremos-nos, é da nossa natureza pecaminosa. Por isso renunciemos. E que o testemunho desse pai nos motive realmente a também nessa missa orar por esta pessoa difícil. Mas o Senhor Jesus ensinou: orai pelos que vos perseguem, orai pelos vossos inimigos, orai. Pai, perdoa-lhes, disse Jesus quando estava na cruz. Pai, sendo injuriado ainda, crucificado e blasfemado, Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Que nesta noite liberemos, meus irmãos, de dentro de nós os desejos melhores, para que a Páscoa seja bem vivida por nós, e que estes acontecimentos que se repetem, infelizmente, que estes acontecimentos só nos façam perceber que precisamos, como João, nos aproximar mais de Jesus, que precisamos, como Maria, escolher a melhor parte e derramar do aroma da vida o perfume, mesmo que custe, derramar-se aos pés de Jesus, mesmo que custe para você. Eu sei, eu sempre quando venho de Camboriú para cá, para o CEAR, para essa missa, sempre
eu lembro o quão custoso é para muitas pessoas estarem aqui nas quartas-feiras à noite, o quão custoso é, laborioso é, uma quarta-feira à noite, de semana normal, depois de um dia de trabalho, e vem, mesmo que custe, aproximar-se de Jesus, porque os outros discípulos ficaram desconcertados. Judas foi, vendeu por 30 moedas, entregou Jesus, traiu Jesus por 30 moedas, e nós sabemos qual foi o seu fim. Foi terrível. O fim de Judas foi terrível. Terrível. Os outros discípulos desconcertados, cheios de medo, Pedro negou Jesus, mas se arrependeu, chorou. Os outros fugiram. O único que foi até a cruz foi João, aquele que colocou a cabeça junto do peito de Jesus e sentiu como Jesus estava angustiado. Foi até o fim, foi com Maria. Ele também, certamente junto com Nicodemos e José de Arimateia, colocou perfumes, a mirra, envolvendo também aromas de mirra, para envolver o corpo de Jesus e sepultar Jesus. E foi também ele que viu o túmulo vazio no domingo da Páscoa, no primeiro dia da semana, o túmulo vazio, e as mulheres que tinham ido levar também perfumes. Não deixemos, meus irmãos, que o fétido cheiro da morte nos envolva. Deixemos-nos envolver pelo bom odor de Cristo, o aroma da vida. Deixemos-nos envolver pela graça. Tua graça me alcançou. Que nessa semana e em todos os dias deste ano, você é alcançado pela graça de Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Você seja melhor e dê do seu melhor, tornando o seu mundo ao seu redor bem melhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bendito seja Deus. Quem está do teu lado é uma pessoa querida. Firme com esta pessoa o propósito. Vamos dar do nosso melhor para Deus. Sejamos melhores para Deus, mais próximos de Deus. Não rompamos a aliança com o Senhor. Nós oramos, ficamos de pé. Vamos orar ao Senhor nesse momento, queridos. Vamos orar e bendizer ao Senhor por estarmos aqui nesta quarta-feira santa, por estarmos nos derramando aos pés de Jesus, por querermos exalar o bom perfume de Cristo, por querer estar com a mente, com a cabeça junto do coração. Veja, a cabeça, quando a nossa cabeça recosta junto ao coração, ao peito de Jesus, a cabeça muda. Agora, quando nos afastamos, a cabeça enlouquece. A pessoa é capaz de fazer loucuras. E quantos hoje disseram louco? Que loucura! Maluco! Selvagem! Aos pés de Jesus, em adoração, com a cabeça junto ao coração de Jesus, para ter a mente de Cristo, os joelhos dobrados, o perfume derramado aos pés de Jesus, para ter os sentimentos de Cristo. Nessa noite, mais uma vez, como na semana passada,
eu peço que você coloque a mão sobre a sua cabeça e peça ao Senhor que te livre de todo espírito de loucura, de todo espírito de sedução, de todo espírito de contrariedade, de todo espírito, do espírito pior, de espírito de maquinação diabólica, de espírito de vingança. Oh Senhor nosso Deus, livra-nos da loucura de Satanás, das loucuras de Satanás, dos devaneios. Livra-nos, Senhor, que nossa mente esteja, nossa cabeça esteja recostada junto ao teu peito, Jesus, para que a nossa mente se transforme, para que haja metanoia, mudança de mentalidade em mim, junto dos meus, na minha casa. Que meus filhos sejam educados, formados para o amor, não para a vingança, não para o ódio. Oh meu Deus, livra-nos, livra-nos, Senhor. Preserva os nossos olhos de tudo o que é violento, sanguinolento. Preserva os nossos olhos, preserva os olhos das nossas crianças. Satanás tem semeado isso, as nossas crianças, meus queridos, e deixa eu lhe dizer, as nossas crianças têm sido contaminadas espiritualmente, porque elas brincam em seus tablets, em seus computadores, brincam com violência, brincam com o terror, violência, terror, sangue, arma, matar, se tornou a brincadeira de muitas crianças. Senhor, livra-nos, livra-nos e ensina-nos, Senhor. Dai-nos uma forma, Senhor, de proteger nossas crianças, não só as blindando fisicamente, mas com uma blindagem de amor e espiritualmente. Nós te pedimos, Pai querido, em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Eu quero testemunhar para vocês. Hoje, o Espírito Santo, o meu dia foi muito cheio. O meu sobrinho tem 9 anos, o Joaquim. Ele fez aniversário dia 31. Eu não pude, mesmo que tem pensar, mora em Camboriú, está todo dia visitando. Eu não tive a oportunidade de ir, porque no dia do aniversário dele, a minha irmã aproveitou para levá-lo no Beto Carreiro, porque não pagava, não é? Então era aniversário, e no dia do aniversário eu não. E hoje, quando eu ouvi tudo isso, diante de tudo isso, no final, antes de vir para cá, eu fui lá na casa do meu pai. Minha irmã mora com o meu pai e o Joaquim. Fui dar os parabéns para o Joaquim, mas o meu intento foi de conversar com ele e dizer: Joaquim, o que tu... Olha, Joaquim, que triste. E Deus foi me dando palavras assim para dar um abraço, no sentido de dizer: querido, não deixa esses joguinhos aí de violência, de morte, de armas, de tiro o tempo todo. Olha, é isso que vai contaminando, sabe, Joaquim? Eu fui falando assim, Deus me deu essa, e o abençoei. E aí ele perguntou para mim: e joguinho de tipo futebol e de judô? Aí eu disse: isso pode sim. 9 anos, já bem esperto. Mas
que já tem e que entra, queridos. Entra a violência nesses jogos, nesse terror, nesse sangue todo, nas telinhas dos tablets, dos computadores, dos joguinhos que nós vamos deixando. Não faz mal, não faz mal. Isso gera desafios, maquinações. Que Deus nos livre, em nome de Jesus, amém? E que você encontre uma forma de, com sabedoria, formar os seus filhos. E antes de se apavorar, que dentro de sua casa, você encontre formas de formar seu filho para amar e para ver que a vida pode ser bem melhor do que ter essa relação pior, que é a relação com sangue, terror, filme de terror, sangue, arma e terror. Existe coisa bem melhor. Que nossas crianças sejam mais amadas em nome de Jesus e protegidas em nome de Jesus. Bendito seja Deus. Obrigado, Senhor. Vamos cantar a canção. Você que veio na semana passada, ouviu todos os dias, hoje livre sou. Vamos cantar então nesta Semana Santa também. Livres de todo mal. Levante as suas mãos aos céus e declare: somos livres em Jesus. A mente e o coração livres, libertos em Jesus. Presença forte em mim, eu posso dizer: habitas aqui. Habitas aqui, tu és o melhor, ó Deus. Porque escravo eu fui e hoje eu sou mais livre aos teus pés. A teus pés eu sou livre, Senhor. Sentido na vida minha alma encontrou. Tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar: hoje livre eu sou. hoje livre sou. Tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar, e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. Meus irmãos, meu tesouro, minha herança. Judas estava preocupado com a bolsa, calculando, e ficou com o que há de pior. Nós, meus irmãos, precisamos olhar para Jesus e dizer: meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. E aí nem tribulações, nem provações e nem mesmo a cruz nos separarão. Mas encontramos em Ti a liberdade, na Tua presença, Senhor. Vá louvando ao Senhor por você estar aqui nessa noite. Obrigado, Senhor. Agradecendo a Deus Bendito pela sua seja, vida, Jesus. pela presença do Glórias, Senhor. glórias a Ti, Senhor. Ele, Obrigado, presença maravilhosa. Nós nos derramamos na presença dEle, derramamos do nosso perfume, Obrigado, Senhor. recostamos nossa cabeça junto ao seu coração, elevamos nossas mãos em oração,
somos blindados espiritualmente pelo Espírito Santo. Orianda la Maria, canta la Maria, la Maria, la la. Oria la canta la Maria, la Maria, la Maria, la Maria, la la. Oria la Maria, la Maria, la Maria, la la. Shiria la Maria, la Maria, la la. Vem, vem, vem. Vem, Senhor. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Oh, vem, vem, vem. Nos faz livres. Nos faz livres, Oh, Senhor. Senhor Deus. Cantamos no início, no lindo coro de adoração, nesta semana, na presença do Senhor. Presença forte em mim. Isso. Eu posso dizer, habitais aqui. Que bonito, vamos cantando, cantores, povo. Porque escravo eu fui e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Ah, maravilhoso Deus. Sentido na vida minha alma encontrou. Tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar: hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte e vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar, e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. Cante, tenho sede da tua graça. Cante mais uma vez. Tenho sede da tua graça cada dia. Tenho sede, sede da tua graça, Senhor Deus. Sou mais forte e vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou. E eu convido você, os músicos continuam, e você vai dizendo palavras, com palavras de amor. Isso na intimidade. Inclina a tua cabeça e declare o teu amor ao Senhor Jesus nessa noite. Você que está vindo pela primeira vez aqui nesta missa, talvez você nunca tenha expressado, então com tuas palavras diga: Jesus, eu te amo. Inclina a tua cabeça, como se você estivesse fazendo como João fez, inclinando a cabeça, recostando a cabeça junto ao peito de Jesus. Ou se você quiser fazer como Maria, ajoelhar-se aos pés de Jesus, ajoelhe-se. E agora, só os músicos irão entoando e você vai declarando o seu amor a Jesus nesta noite de quarta-feira santa, fazendo a sua entrega a Jesus, entregando a sua vida a Jesus, entregando a sua vida a Jesus. E não pense que isso é pouco, não. Entregue o seu melhor, entregue sua mente, entregue seu coração, entregue tudo que tu és, entregue tudo que tu tens. Derrama-te na presença dEle, dobra-te na presença dEle
e recebe dele a unção poderosa, este perfume melhor. Isso, vai orando ao Senhor. Oh Deus, oh Deus, Deus poderoso, oh Halamashíria. Deus, isto, derrama as lágrimas, se for para derramar as lágrimas, no teu silêncio, na tua oração, no mover do Espírito. Recebe, Senhor, hoje do nosso melhor. Pai, e o Senhor Deus vai derramando da sua unção. A unção dele não é um perfume caro, a unção dele é o precioso Espírito Santo que é derramado agora nos corações. Recebe a nossa unção. Pode ser cara e com o perfume caro, mas Deus tem sempre mais, e o melhor de Deus é o Espírito Santo, o doce Espírito Santo, o maravilhoso Espírito Santo. E muitos estão sentindo, sendo batizados com o Espírito Santo. Você sente algo diferente? Sim. Isso que tu estás sentindo, que para ti é diferente, receba, é o melhor de Deus para ti nessa noite. E mesmo para você que diz, mas eu já venho há muito aqui no CEAR, Deus tem sempre o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, mais, melhor, um bem maior. Obrigado, Jesus. Te louvamos, Jesus. Meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Tenho sede da tua graça cada dia mais. Vou mais forte, vou mais longe quando aqui estás, com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar, e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. Amém. Bendito seja, glorificado, adorado. Bendito seja o nome santo, poderoso de Jesus. Bendito seja isto. Seu aplauso maior, melhor para o Senhor, glorificando o Senhor nosso Deus. Ao Senhor o seu aplauso, a Deus o nosso aplauso, com a nossa adoração, nosso louvor. Glórias, glórias ao Senhor. Amém.